Saudações a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um estudo nesta nossa série de ministrações da sexta-feira de ensino. Hoje temos por tema Sendo Sal e Luz. A nossa base bíblica estará em Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14, a parte A, e Lucas, capítulo 8, verso de número 16. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Primeiro ponto que eu quero trabalhar, dos dois principais, vou conversar sobre o sal e depois sobre a luz. Sobre o sal, nós não vamos nos prender aqui com definições químicas acerca do sal, a sua composição, mas vamos fazer referência àquilo que nos remete a um entendimento suficiente para uma contextualização da comparação feita por Jesus Cristo quando diz em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. E aí, repetindo o que nós lemos, ele diz: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal puro não se deteriora, não é perecível, mas ele pode ser modificado, adulterado, perder suas características primárias ao ser misturado com elementos impuros, mantendo apenas a aparência de sal, mas não sendo realmente o que era e passando a ser outra substância bem diferente daquilo que era no princípio, no seu estado de pureza, e não podendo, portanto, mais conservar ou condimentar, ser utilizado para o seu propósito principal, que é nos alimentos. Dentro de tudo que podemos conversar sobre o sal, vamos sobre as características principais dele. Primeiro, o sal é diferente do meio no qual é posto. Se nós analisarmos bem, ao prepararmos uma comida, sentimos a falta do sal quando a provamos. E colocamos o sal ali justamente porque o sal tem uma característica que falta à comida. Ora, se nós usamos o sal, é porque tem algo no sal que não está naquele alimento. E quando o alimento precisa do sal e nós colocamos o sal, é que tem alguma coisa nele que importa para ser usado. Quando Deus olha para nós como sal, e Ele faz essa comparação, Jesus Cristo faz na sua pregação esta comparação do sal conosco, que somos a sua igreja, devemos ser diferentes do meio no qual nós vivemos. E onde nós vivemos? No mundo. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Jesus mesmo em sua oração diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ora, nós somos o sal. E o mundo, nós estamos nele, inseridos aqui. Nós não podemos nos assemelhar ao mundo, nem amarmos o que o mundo é, ou nos oferece. De acordo com o que está escrito em 1 João 2,15, assim não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós estamos no mundo. O mundo seria, se fizermos toda a comparação, uma panela com alimento. Ao cozinharmos, provamos, está faltando sal. Alguém vem e joga o sal neste alimento. O mundo seria esta panela com comida. Nós, igreja, somos o sal. E fomos inseridos, já estamos nessa panela, já estamos no mundo. Não há como dizer, não, eu vou escolher não estar no mundo. Não, nós já estamos aqui. Já estamos aqui como aqueles que são diferentes do mundo. Nós temos algo que faz diferença. E é por isso que nós não podemos deixar que o mundo nos contamine.
mas nós é que devemos influenciar o mundo e mudar o seu sabor, mudar as suas características. E aí, sobre esse ambiente, sobre as características dele e a nossa função estando inseridos aqui, é a segunda característica do sal que eu quero comentar, que é a capacidade de modificar o ambiente em que ele é inserido. Baseado nisso que nós já falamos, quando nós colocamos o sal na comida, a comida é que passa a ser diferente, e não o sal. Não é o sal que vai ficar insosso, é a comida que vai ficar salgada. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Temos que ser imitadores de Deus e não imitadores do mundo. Temos que ser diferentes do mundo, porque se somos imitadores de Deus, nós vamos modificar o mundo. Segundo aos Coríntios 3:2-5, Paulo vai falar que vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Aqui está, nós somos uma carta que os homens olham e leem o que em nós? Uma transformação, o poder do Evangelho transformador. Então, somos diferentes. E o mundo, a nos olhar, ter contato conosco, eles é que tem que mudar, não nós. Mas com o tempo, parece que nós sentimos a necessidade de nos assemelharmos mais ao mundo. Pensamos em fazer tudo o que o mundo faz, e quando alguém aparece dizendo que quer ser diferente do mundo, nós chamamos de fanáticos. É chamado de ser muito duro nas suas ideias, de não se adequar a determinadas realidades, determinadas culturas. O Evangelho, apesar de servir para todas as culturas, mas o Evangelho é um transformador de vidas. E nós, como igreja, que já fomos transformados, temos que mostrar esta diferença onde nós estamos, sendo diferentes do mundo para modificar e transformar o mundo através do Evangelho de Jesus Cristo. Uma terceira característica do sal é que ele conserva e purifica. Nós costumamos usar o sal para conservar os alimentos por muito tempo. É porque o sal provoca uma desidratação no alimento. Quando você pega um peixe, salga e põe para secar, esse sal ele vai absorver a água que tem no alimento. Não tendo água, vai tirar aquilo que é a base para que os micro-organismos, tudo aquilo que vem para decompor a carne do peixe, aquilo não tem um ambiente propício para viver, porque não tem água. Então, o sal vai fazer isto. Nós, nesses dias que vivemos, dizem que o pecado, inimigo de nossas almas, os demônios, o sistema social que é corrompido, que jaz no maligno, Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. 1 João 3,13, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Então, temos todos esses inimigos. Eles seriam aqueles micro-organismos que vêm para decompor, apodrecer, destruir aquela carne, aquele peixe onde você colocou o sal, justamente para não acontecer isso. Então, para que esses inimigos não venham destruir, não venham deteriorar, não venham acabar com a estrutura que já está muito acabada, destruída, que já está muito corrompida nas vidas, as pessoas, as famílias, o que é que Deus faz? Coloca o sal. E quem é o sal? O sal somos nós. Nós é que funcionamos como esses agentes conservadores contra os agentes destruidores da humanidade. E nós devemos estar presentes nesse meio para modificarmos o ambiente, tornando inviável para a proliferação do mal, do pecado, daquilo que vem para destruir, matar e roubar, que é Satanás. Então nós temos que fazer com que a vida que é Cristo abunde em todos que nos ouvem, todos que nós temos o contato. Assim como o sal
impede que o alimento venha a se decompor, a apodrecer, assim nós, como igreja, estamos neste mundo para que o mundo não vá de mal a pior, mas que haja esperança através do Evangelho, da pregação desse Evangelho poderoso para a libertação e salvação de vidas. Uma outra característica do sal é a perseverança. O sal puro, não com mistura alguma, ele não tem data de validade. Ele não perde as suas características primárias. Assim também nós, a nossa atitude diante de Deus deve ser sempre assim, nos mantermos genuínos, originais, firmes, constantes, mantendo as nossas características com o passar do tempo. Não importa quanto tempo passa, não importa onde nós estejamos, nós vamos manter a nossa integridade cristã para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. E uma última característica que eu gostaria de destacar sobre o sal é que devemos ser sempre puros. Ora, eu disse que o sal puro não tem data de validade, ele não estraga. E se nós queremos nos manter assim, essa perseverança, temos que manter a nossa pureza. Se nós nos tornarmos impuros, então nós vamos nos deteriorar, perder a nossa característica original, não servir mais para o propósito o que Deus tem nos separado. Então a nossa pureza é fundamental. E pureza para nós significa o quê? Santidade. Hebreus 12:14 é bem enfático dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos para uma parte diferente agora, uma outra especificidade do sal, que é sobre o contrário de tudo que nós falamos. É quando é que o sal perde o sabor? Quando Jesus diz assim: mas se o sal se tornar insípido. O que é insípido? É se tornar sem sabor. É não servir mais para salgar. Então, quando você compra o sal, quando você adquire o sal, quando você vai naquele recipiente que tem aquela porção de sal reservada para ser utilizado, você olha para o sal e não vai provar o sal, você não vai furar o saco do sal para ver se ele é salgado. Você espera que ele seja salgado. Quando Deus olha para nós, Ele espera que nós sejamos salgados, que nós tenhamos a característica que a igreja tem que ter, como o sal é salgado. Quando o mundo olha para nós, também espera, pode até ser que ninguém elogie um cristão, fale mal, mas não elogie. Mas com certeza, quando alguém olha para um cristão, espera que ele seja assim como a palavra de Deus ensina que ele seja. Então nós precisamos manter essas características, senão nós vamos ser um sal de ilusão, só de cara de sal, mas não vamos ser sal. João 15, verso 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mateus 3:8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu não posso ter simplesmente cara, jeito ou nome de sal. Eu preciso realmente andar dignamente, da maneira que Deus quer, produzindo os frutos que mostram que eu sou arrependido, que eu sou transformado, que eu sou uma nova pessoa, que eu vivo agora diferente do que eu vivia antes. Então, o que é que nos faz perder essa salinidade, essa característica de salgar, de não ser mais o sal que serve para as suas utilidades? Primeiro são as más influências. Nós precisamos sempre tomar cuidado com aquilo que nos influencia para o mal. O Salmo 1, verso 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todas as vezes que nós estamos inseridos nesses ambientes, nos acostumamos com eles, nos sentimos bem nisto aí, então nós estamos caminhando para ser mal influenciado. Isso significa que eu não vou ter contato com nenhum tipo de pessoa que está nesta situação. Pelo contrário, eu, como sal, preciso estar em contato com o alimento, senão como é que o sal vai salgar estando dentro da sua vasilha separado do alimento? Não, eu posso ter o contato, devo ter, mas eu preciso influenciar. Se eu chegar com o ímpio e o ímpio vier me dar um conselho ruim,
eu vou dar 2, 3, 4, 5 conselhos bons para ele, até que ele siga ou ele não queira mais me ouvir. E se eu estou num caminho que é um caminho de pecado, o que é que eu tenho que fazer? Fugir desse caminho, andar no caminho de santidade, andar no caminho de retidão. Se eu me assento com escarnecedores, esses escarnecedores têm que deixar de ser escarnecedores. Vão ter um assunto, vão ter uma conversa sadia, santa, porque eu influenciei a eles. Mas se não existe um supercrente, não existe um supercristão, não existe ninguém que seja infalível. Então nós precisamos olhar para tudo e, se tiver aparência do mal, fugir, como ensinam as Escrituras. Outra coisa que nos faz perder o sabor são as obras da carne. Tudo que a natureza má, aquela natureza que há dentro de nós, e diga-se de passagem, há duas naturezas, uma natureza carnal que recebemos desde Adão, que está em todos os homens, e agora a natureza de Cristo que nós herdamos ao aceitar a Jesus como Salvador de nossas vidas. Essas duas naturezas ficam brigando dentro de nós. São duas naturezas que uma não quer o que a outra deseja, e o que uma quer desagrada a outra. Não há como fazer algo que agrade as duas. E quando eu faço uma coisa que agrada a uma, desagrada a outra. Se eu não agradar a uma, estou agradando a outra. Não tem como eu achar que posso, não fazendo a vontade de Deus, estar não fazendo também a vontade da carne. A própria definição de não fazer, a ação de não fazer a vontade de Deus já é fazer a vontade da carne. Não há como conciliar as duas naturezas, as duas ideias, de forma alguma. Essas obras da carne nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21, para nós nos afastarmos de tudo isso. E Paulo vai dizer que essas obras são manifestas e que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então vamos nos afastar de tudo isso para nos mantermos puros como um sal que cumpre com o seu objetivo. Outra coisa que nos atrapalha é o inimigo de nossas almas. Satanás tenta de todas as maneiras nos atrair para longe de Cristo e nos descaracterizar, tirar as características que temos de verdadeiros cristãos para nos tornarmos mundanos, perdidos, sem esperança. Esse é o objetivo dele. Ele vai oferecer aquilo que ele imagina que pode nos atrair. Naquele jardim plantado no Éden com Eva, ele usou contra Jesus quando jejuou no deserto, e a palavra de Deus é muito clara, confirmando que nós somos atraídos por três coisas que tentam nos derrubar, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, os quais nós não vamos especificar aqui, mas a estratégia de Satanás sempre é a mesma. Ele sabe que nós somos falhos nisto e ele nos tenta por aí para tentar nos atrair. Então vamos tomar cuidado e sermos vigilantes. Agora, o que vai acontecer com quem deixa de ser esse sal puro e que é útil para todos esses objetivos? Para quem está pensando que não é muito problema, é muito ruim eu deixar de ser o sal puro, então vamos ver agora o que Jesus quis dizer com isto aqui: para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No templo, na época fria, costumava-se formar gelo aos arredores, o caminho ficava escorregadio, então era costume se guardar um sal poluído, um sal impuro, aquele que não servia para usar no alimento, era guardado. E nessa época o sal era jogado aos arredores, na estrada, nos caminhos, para derreter esse gelo e poder tornar o caminho menos escorregadio, melhor para
se andar mais seguro. E, obviamente, sendo jogado no caminho, as pessoas passavam e pisavam neste sal. Então, Jesus se refere a este costume para fazer a comparação do sal que se torna impuro, do sal poluído, do sal que não é puro, e que ele só serve para isso, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Da mesma forma, quando alguns de nós deixam de ser sal, ou seja, se deixam influenciar pelo mundo, buscando assemelhar-se a esta sociedade contaminada, impura, essa pessoa se tornando impura, poluída, perdendo as características de sal, achando que o mundo, que a sociedade, que Satanás vão tratar bem, essa mistura com o mundo, com as coisas do mundo, não se iluda, porque a recompensa disso é encontrar aquilo que tem no mundo, e no mundo só tem falsidade, inimizade, humilhações e por aí vai. Somos literalmente pisados sem misericórdia, humilhados, somos traídos, padecemos aquilo que o mundo tem para oferecer. O mundo é mau e não podemos nos iludir achando que o mundo traz algum benefício, jamais. O único que nos acolheu foi Deus, e para isso Ele deu seu único Filho em resgate por nós na cruz. Não vamos nos iludir. Colossenses 2,8 diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tiago 4,4: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Provérbios 27,6: mas os beijos de um inimigo são enganosos. Aqui está a certeza, para não ficar nenhuma dúvida de que o mundo não é interessante para ninguém, muito menos para nós que somos a igreja do Senhor. Para terminar de falar sobre o sal, eu quero falar sobre o sal em excesso. Que o sal é bom, mas excessivamente ninguém gosta. Quem é que gosta de uma comida muito salgada? Não tem quem suporte. Se colocar muito sal, vai ficar insuportável, ninguém vai querer. O que é sal em excesso? É eu ser exagerado. Eu não posso ser exagerado em nada. Tenho que ser comedido. Tenho que viver na tranquilidade da medida certa. Nem mais, nem menos. Nem menos para não causar influência nenhuma. Sabe quando você põe aquela quantidade de sal e você prova a comida, continua sem sabor? Então, de menos não serve. E quando põe demais, ninguém suporta. De menos não faz diferença nenhuma, e demais vai fazer com que as pessoas não venham a suportar mais a nossa presença. Então nós temos que fazer como Paulo ensina aos Colossenses no capítulo 4, verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Está aqui a certeza que Paulo nos dá. Vamos falar agora sobre a luz, porque Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Temos que viajar para a época, para o contexto histórico, e que nenhuma casa na Palestina deixava de ter uma lâmpada acesa para evitar a escuridão. Aliás, as casas tinham poucas aberturas para a entrada de luz, e era necessário às vezes usar essa lâmpada, essa lamparina, essa fonte de luz, até de dia mesmo em algumas partes, para você fazer alguma coisa, procurar aquilo que você precisava. Então vamos considerar o seguinte: vamos considerar alguns detalhes antes de falarmos especificamente sobre a luz. Primeira coisa é que o pecado cresce nas trevas. Isaías 29:15 ao 16, a parte A: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê?
Jeremias 16:17, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Então quem faz alguma coisa errada, quem peca, quer fazer às escuras, nas trevas, escondido. Outra consideração, Cristo veio para acabar com as trevas, João 3:19-21, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Luz aqui é símbolo de mudança, de transformação, daquilo que é bom, de santidade, de vontade de Deus. E trevas tem o sentido de obras más, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que vem do mundo. Jesus é a luz que veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas e rejeitou a luz, que é o Cristo. Considerar também que a luz revela o pecado. Mateus 10:26-27. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Salmo 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Está aqui aquilo que é mal, aquilo que foi feito de errado, é colocado às claras, é revelado, não fica oculto de forma alguma. Deus revela o pecado e a luz vem para isso. Bom, nós vamos nos fundamentar nessas observações e vamos ver a responsabilidade, a grande responsabilidade que nós temos. Primeiro, não podemos ser trevas, temos que ser luz. 1 Tessalonicenses 5:5-8, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sábios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Segundo, Cristo é a luz que devemos refletir ao mundo. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossas boas obras são as nossas atitudes boas. Como nós falamos, como nós andamos, como nós somos diante das pessoas, como nós somos no meio da família, como nós somos no trabalho, como nós somos na escola, em todos os lugares. Tudo o que nós fazemos tem que glorificar o nosso Pai que está nos céus. E quando nós fazemos isso, é como se nós fôssemos a lua, por exemplo. A lua aparece de noite, principalmente à noite, refletindo a luz que vem do sol. A luz do sol bate na lua, ela é refletida para que nós venhamos a contemplar esse brilho resplandecendo. Nós precisamos refletir em nós a luz que é Cristo, precisa brilhar em nós. Os homens precisam nos ver como luz e não como trevas. Aliás, como trevas, vamos andar na escuridão, ocultos, assim como aqueles que fazem as coisas de errado andam escondidos. Nós precisamos fazer as coisas da maneira que Deus quer. Precisamos resplandecer em meio às trevas mundanas. E, em terceiro
lugar, não podemos nos conter diante da iniquidade, nem diante das pressões da sociedade, mas devemos pregar o arrependimento a todos. Temos uma tarefa, a iniquidade está aí se espalhando, não podemos concordar com ela, não podemos ser fanáticos para irmos de encontro às pessoas, mas temos que pregar contra o pecado, não contra as pessoas. Não lutamos contra pessoas, lutamos contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, contra o sistema mundano da sociedade corrompida. Mas as pessoas são amadas de Deus e precisamos pregar o arrependimento a todas elas, porque a sociedade vai de mal a pior e nós somos os agentes de mudança, a Igreja do Senhor. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Romanos 1,16 a parte A, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para encerrar nosso estudo de hoje, vamos rapidamente concluir sobre o ponto principal aqui do estudo, que é baseado no título, que é sendo sal e luz. O sal deve temperar, a luz deve resplandecer. Por isso nós não podemos nos esconder das pessoas, mas nos apresentarmos a elas como um diferencial de uma nova vida em Cristo, como luz que vai dissipando as trevas. Por isso que Jesus falou: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Ninguém acende a luz e depois esconde a luz. Não vai cobrir, não vai colocar no lugar oculto, vai colocar em cima, onde ilumina toda a casa. Então, quem é que acendeu e qual luz que foi acesa? Foi Cristo quem nos acendeu. Nós somos agora uma chama acesa, somos uma luz resplandecente. E agora nós vamos nos esconder? Não, de forma alguma. Não é o nosso propósito. Se o propósito fosse esconder, não teríamos sido transformados nessa luz que resplandece, nessa chama acesa, nessa referência para todos aqueles que estão na escuridão. Nós fomos feitos luz para resplandecermos em meio às trevas, para que todos que estão em trevas possam contemplar aquela luz. E aqui não é quantidade, não, é qualidade, porque pode ser uma sala toda escura, basta um fósforo, uma vela acesa, que seja, ela consegue quebrar com aquela escuridão total, ela consegue fazer toda a diferença, e todos que estão ali dentro vão conseguir enxergar essa lâmpada acesa, essa lamparina acesa, essa vela acesa ou esse fósforo que foi aceso. Basta um para fazer a diferença no meio de muitos. Seja sal, seja luz, influencie, se possível, sem palavras, mas com as suas obras, com as suas atitudes de paz, de amor, de humildade, de mansidão, de retidão, com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Para encerrar, talvez você se pergunte: como eu posso ser sal, como eu posso ser luz? De maneira bem simples, é produzindo o fruto espiritual, que eu já fiz referência algumas vezes. Gálatas 5:22. Quando você fizer isto, você com certeza é sal, você com certeza é luz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Apresentando essas características em nossas vidas, nós seremos com certeza um sal puro e uma luz resplandecente que vai guiar todos à salvação e tirar das trevas este mundo que jaz no maligno e tem se perdido em meio a toda esta escuridão. Então, que Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoado, seja sal, seja luz, tempere este mundo, modifique este ambiente, resplandeça
mande para longe as trevas, seja aquilo que Deus lhe chamou para ser, uma igreja transformadora, uma igreja resplandecente para a glória de Deus. Que a paz do Senhor seja com você e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.